O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele comentou e recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a 4ª semana do tempo comum, e nessa terça-feira a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, em que Jesus realiza 2 curas extraordinárias. E ouvimos também a primeira leitura do livro de Samuel, que relata
a trágica morte do filho mais velho do rei Davi. O que há de comum entre essas duas passagens, esses dois textos bíblicos e os personagens que são apresentados para nós hoje? Davi, seu filho Absalão, o chefe da sinagoga, Jairo, sua família, sobretudo sua filha, e também a mulher que sofria há muitos anos com a hemorragia que nunca estancava. Estava sempre doente, sempre sofrendo e sempre à mercê de muitos médicos. O que há de comum entre essas pessoas é que a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida. Muitas e muitas vezes a nossa existência ela é assolada e a nossa fé ela é desafiada por dor, por sofrimento, por decepções, por frustrações que nós enfrentamos. A nossa fé, muitas vezes, ela é desafiada e abalada. Mas o que é que nós temos aqui? Davi, o grande rei Davi, ele é apresentado para nós nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, e muito se fala dele também no Novo Testamento, como sendo um rei glorioso, poderoso e que realizou muitos feitos. Mas Davi se tornou famoso e conhecido por gerações como sendo um dos patriarcas do povo de Israel, pertencente à aliança de Abraão, a aliança que Abraão fez com Deus, não por sua importância política, mas sim por sua fé, pela sua confiança em Deus. O seu reinado foi marcado por guerras, muitas guerras, muitos enfrentamentos. Davi nunca conheceu a paz. O seu filho, Salomão, depois sim, reinou na paz, mas Davi nunca teve paz. E o que é que nós conhecemos de Davi? Os cânticos, os salmos, os hinos de adoração, de louvor. A metade dos salmos da Bíblia, dos 150, são de Davi, escritos em honra e louvor a Deus. Não obstante todos os desafios e todas as dificuldades que ele teve de enfrentar em sua vida. Quando os discípulos se questionam sobre quem é a pessoa que tocou em Jesus, a mulher se apresenta com coragem e diz: Senhor, fui eu quem lhe toquei. E Jesus simplesmente diz: Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Quando as pessoas caçoam de Jesus, porque ele diz que a menina não está morta, mas está dormindo, Jesus pergunta a todos que ali estão: onde está a fé de vocês? Se você está passando por uma dificuldade, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está diante de um problema que parece grande e sem solução, talvez esse seja o questionamento que Deus faz para nós hoje. Onde está a sua fé? Devemos confiar em Deus em qualquer situação. Eu encerro a minha reflexão recitando um poema bastante conhecido, eu diria, talvez você já tenha ouvido, mas que não se conhece o autor, né? E ele diz assim: pedi forças a Deus e Ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade,
Deus me deu inteligência, músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi favores a Deus e Deus me deu oportunidades. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para que eu as pudesse ajudar. Eu não recebi nada do que pedi, mas Deus me deu tudo o que eu precisava. Tenhamos fé, confiemos no Senhor, pois Ele está conosco e disso não há dúvida. E você? Está com Deus? Assim seja.